Olá, amigos do Presente História. Nessa saga que nós temos sobre os Jogos Olímpicos, nós vamos falar da modalidade handball, uma modalidade esportiva olímpica que está há vários anos aí como um dos esportes mais praticados do mundo. Mas você sabe a história desse esporte? O handball foi criado no ano de 1919 por um professor alemão chamado Karl Lenz. Eu não sei muito bem a pronúncia do nome dele, mas ele foi criado em meio à Primeira Guerra Mundial e ele era praticado inicialmente pelas mulheres. Também, uma outra curiosidade do início dessa modalidade esportiva é que ela era feita no campo, isso mesmo, no campo de futebol, em que se disputava 11 contra 11. O handball vai passar por várias modificações, várias mudanças, mas no ano de 1936 a modalidade vai se tornar olímpica, como foi criada originalmente, sendo jogada no campo de futebol e 11 contra 11. Logo depois, o handball vai deixar de ser uma modalidade olímpica e somente no ano de 1976 que o handball voltará a ser praticado como uma modalidade dos Jogos Olímpicos. Aí sim, o handball sendo conhecido como nós temos até os dias atuais, na quadra e também sendo disputado 7 contra 7. A história do handball é muito interessante, tem muitas curiosidades, inclusive com a participação do Brasil nessa modalidade esportiva. Por exemplo, você sabia que na história dessa modalidade aqui no nosso país, ela desde 1930 já era praticada? Eu não sei você, mas para ficar curioso, continua assistindo o vídeo aí para você saber de toda essa história. Olá, amigos do Presente História, estamos aqui com o Anderson, professor de Educação Física e um dos maiores representantes da modalidade esportiva handball, que é uma modalidade olímpica e muito significativa para a história dos esportes olímpicos. Então, Anderson, quero agradecer a sua participação aqui no Presente História para contar um pouco do seu trabalho, da modalidade aqui na cidade de Ituiutaba. E eu queria que você contasse um pouco para o público que vai assistir, Anderson, como que você começou a trabalhar com handball, foi desde a graduação que você se apaixonou pelo esporte, quis seguir ou já desde a infância? Conte um pouco da sua história para nós. Bem, a gente começou na escola, eu comecei primeiro com um professor, que é o Márcio. O Márcio me incentivou a ajudar ele a treinar, eu era adolescente na época, e aí eu comecei a gostar de treinar. E eu, além de eu ser atleta na época para ele escolar, eu comecei a ajudar ele a treinar o pessoal na escola. Consequentemente, eu comecei a gostar de ser professor. Aí foi um dos motivos que eu fiz a faculdade. E aí na faculdade eu fiquei mais envolvido ainda com o esporte. Que quanto mais você vê, mais você quer fazer aquela modalidade. E aí eu me apaixonei. O Anderson tem uma... Eu conheço bem, né? Eu fui... tentei ser atleta do Anderson, né, por muitos anos. Não, foi meu atleta. Aí, ó, tá vendo? Tá confirmando, viu, pessoal? Não sou sedentário, não. Mas eu queria, Anderson, que você contasse um pouco, assim, do seu trabalho aqui na cidade de Ituiutaba. Mais ou menos que ano você começou, assim. Eu sei que já passaram muitas gerações nas suas mãos. Nós temos atletas que são revelação, né? São atletas seus que passaram por suas mãos aqui na modalidade handball, atletas que inclusive participam da seleção, foram da seleção brasileira ou ainda vão, né? Então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória na modalidade aqui na cidade de Ituiutaba. Bem, eu voltei em 2007. Aí quando eu voltei em 2007, tinha os Jogos Escolares. E aí eu já fui organizando nas próprias escolas que eu estava, formando equipes, tentando trazer meninos e meninas para a modalidade, onde eu comecei a representar Ituiutaba nos Jogos Escolares. Porque os Jogos Escolares é quase uma Olimpíada, só que é uma Olimpíada escolar. Sim. E aí foi um dos motivos que eu fui direcionando. E aí de lá para cá, de 2007 até 2021, foram 14 anos e nesse trabalho que eu vou fazendo, surgiram alguns frutos. Então, por exemplo, a gente tenta incentivar e aí nesse incentivo sempre Deus dá uma chance de algum crescer. Com certeza. E assim, hoje atualmente, você está aqui no Ituiutaba Clube, onde você tem a modalidade. Quais são as modalidades que você tem aqui hoje, Anderson? Não, aqui é o handball. E na categoria nós temos as categorias. As categorias, aí isso. A gente trabalha infantil, cadete, juvenil, júnior e adulto. Ah, que legal. Aí é o adulto feminino e talvez futuramente o adulto masculino. Ah, que bacana. Então,
todas as modalidades aqui, o professor Anderson no Ituiutaba Clube, mas você também trabalha a modalidade nas escolas, não é isso? Sim, na modalidade na escola a gente utiliza esses meninos aqui que são infantil e cadete para jogar os jogos escolares. Certo. Então, por exemplo, a gente iria no último ano, antes da pandemia, nós íamos com 4 categorias. Infelizmente não teve como ir, né? Certo. Essa pandemia dificultou bastante coisas, né? Então, para você que quer conhecer mais o trabalho do Anderson, né, aqui na cidade de Ituiutaba, aqui no clube, no Ituiutaba Clube, então você pode conhecer, ele dá treino. Que dia que são os treinos aqui? É toda terça, quinta e sábado. Toda terça, quinta e sábado, então, treino com a modalidade. Então tá aí para você conhecer. E Anderson, pra gente falar desse esporte olímpico, pra gente já encerrando o nosso bate-papo, agradecendo demais a sua participação aqui. Você que eu vou dizer o seguinte, o Anderson é um símbolo da modalidade handball na cidade de Ituiutaba, como outros atletas que temos aqui também, mas o Anderson, um formador de atletas, então isso é muito importante. O Presente História pretende trazer essas vozes aqui. E eu queria para você, os Jogos Olímpicos estão chegando aí, né? Já está para acontecer. O nosso país vai ter a participação tanto do feminino quanto do masculino, do handball. E como é que você está vendo esses Jogos Olímpicos? Como que você vê o avanço desse esporte no nosso país, Anderson? Bem, falta ainda um pouco de incentivo, né? Porque, por exemplo, não temos uma liga nacional ainda forte. Verdade. E aí, por exemplo, a gente tenta organizar ligas regionais. Então, por exemplo, a gente participa de algumas ligas regionais, mas hoje mais fico entre esporte na escola, né? E as ligas regionais. E aí, por exemplo, o máximo que tem é São Paulo, com as equipes de handball de São Paulo, que é profissional. Mas aí, por exemplo, precisa mais e mais de incentivo. E o handball ainda no Brasil ainda tem uma dificuldade de encontrar incentivo para se profissionalizar, seria isso? Na verdade é isso. Então, pessoal, como vocês estão vendo, como outras modalidades ainda que têm dificuldade no nosso país, o handball também é uma delas, né? Eu acompanho o esporte, gosto muito, né? Sou apaixonado. É o esporte você sabe que o handball é o pai patrocínio, né? É o pai que... É o pai que patrocina o filho, então... Ou às vezes um professor doido que leva. Isso, é a realidade que o Anderson está contando aqui, é a realidade de vários clubes aí pelo Brasil afora da modalidade, né? Precisando da ajuda do pai, do professor. Eu viajei muito com ele aqui para jogar e a gente sabe como é que é. Anderson, queria agradecer de coração o seu bate-papo, contar um pouco dos seus projetos, da sua trajetória. Mais uma vez, quero te parabenizar pela essa longa jornada que você tem aqui no esporte, na modalidade. Eu acho que é um destaque para a cidade de Ituiutaba. E se você quiser falar mais alguma coisa, se você quiser apontar, fazer algum convite, fica à vontade. Não, eu estou agradecendo. Na verdade eu chamei de presuntinho, mas Não conta isso não. O Zé é meu atleta, ele sabe que eu era muito bravo com ele, mas é pro bem deles, né? E agradecer ele por ter vindo, lembrado de mim, e que daqui uns dias vai voltar a treinar comigo, né? Nossa senhora, eu com 2 meninas lá já vai me quebrar tudo. Não, mas as meninas vão treinar comigo e depois você treina. Mas assim, eu tô só agradecendo, muito obrigado por ter vindo. E você também está incentivando a modalidade, mostrando a gente aqui. É isso aí. E porque é importante, quanto mais pessoas que gostam da modalidade, mais professores que atuam, mais a gente vai difundir o esporte. Com certeza. Porque o esporte olímpico é para isso, é para difundir o esporte e para mostrar que o esporte é saúde, entendeu? É isso. E agradecer, obrigado. Nós que agradecemos, então, esse foi o professor Anderson, treinador também aqui da modalidade handball, um esporte olímpico e fundamental para a nossa história. É isso aí, pessoal do Presente História, estamos falando do handball, que é um esporte muito praticado no Brasil. Segundo as últimas estimativas, o segundo esporte mais praticado em escolas brasileiras, perdendo somente para o futsal. Estamos aqui hoje numa escolinha que é dirigida pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, que tem como técnica e treinadora a Fabiana, que também é ex-atleta e uma das representantes da modalidade aqui em Ituiutaba, como foi o professor Anderson, a Fabiana, que tem uma história muito bonita com o handball e logo também vai falar conosco.
mas para você acompanhar um pouco da história desse esporte aqui no nosso país, saiba que o handball ele é praticado desde a década de 30 aqui, especialmente no estado de São Paulo, quando foi trazido pelos imigrantes alemães, que praticavam o esporte ali nos principais centros esportivos da cidade. Desde então, a modalidade ela é praticada em vários locais do Brasil, começando especialmente na capital paulista e depois, através de um professor francês, na década de 70, vai se difundir por todo o Brasil. É isso aí, pessoal do Presente História. Estamos aqui falando da modalidade olímpica esportiva que é o handball. A gente já contou para você sobre a história desse esporte, seu início, e também falamos um pouco com o Anderson, né, que é uma das referências do esporte aqui em Tiltaba, e agora estamos aqui com a Fabiana, que trabalha muitos anos com a modalidade, é uma referência, é história pura, Fabiana. Obrigado pela aceitar o convite, contar um pouco dessa modalidade pra gente, um pouco da sua história no esporte. Fabiana, eu queria saber, para você contar para o nosso público, quanto tempo você está aqui com o handball, como que começou essa história com essa modalidade, você que tem uma história, digamos, de vida que está entrelaçada com o handball, não é isso? É, realmente entrelaçada. Primeiro, olá a todos, né, do canal. Prazer estar aqui com vocês, né, principalmente com você, que já é atleta, né? Hoje está meio paradinho, meio aposentado, mas também viveu no meio do esporte, né? Isso. Eu posso dizer que o handball, na verdade, ele é um esporte que ele completa a minha vida, porque assim, eu pratico handball desde os 11 anos. Eu não sou nascida, né, nem aqui na região, na verdade eu sou carioca, né? Nascida no Rio, que o meu pai, na verdade, ele trabalhava com subestação de energia, então estava sempre de 2 em 2 anos em cada lugar. E as minhas irmãs eram atletas. Aí quando ele aposentou, minha mãe é da cidade vizinha aqui do Prata. E aí eles foram para lá, né, aposentar a sociedade da minha mãe. As minhas irmãs, para dar continuidade no esporte delas, resolveram criar, na verdade, um time lá no Prata que não existia. E ela já estava na idade de 15, 16 anos e eu com 11 falei pro meu pai, né? Eu também quero praticar esporte, não quero ficar de fora. E minha irmã inicialmente não queria, né? Porque todo mundo adolescente não vai querer uma criança no meio, né? E insistindo muito, meu pai conseguiu ludibriar a minha irmã e com isso eu comecei a participar. Só que como eu era mais nova e ninguém me dava atenção, aquele não me dar atenção instigou em mim aquela questão da resiliência. Olha, eu quero aprender mesmo esse esporte e ficar boa e mostrar para essas meninas aqui que não vai ser a minha pouca idade que vai me impedir de estar nesse time. E aí os anos foram passando, tudo. Lá na nossa cidade, na verdade, foi um trabalho, né, no Prata, precursor da minha irmã, que basicamente a gente pode falar que o esporte feminino na cidade ele não era muito fomentado. E fomentar o esporte feminino naquela época começou basicamente com esse time que ela montou lá. Então foi um time que chegou expressivo, a gente chegou a participar da final do campeonato do GIME, né, naquele ano, no ano de 1991, já tem um pouquinho de tempo, mas é que nós estamos falando de história, né, gente? Então faz tudo a ver, né? E com isso, naquele ano nós ficamos 3 anos pelejando, e o ano de 1994 nós fizemos a final do GIME em Poços de Caldas contra o time da cidade. E com isso nós fomos vistas e nós fomos convocados para a seleção mineira. E foi eu e mais minhas outras 2 irmãs, né? E lá, ali já começou aquela questão, né? O time de Montes Claros, que era um time na época na ponta, que estava com patrocínio, jogando várias competições, que inclusive tinha resultados expressivos dentro de Minas Gerais e dentro do Brasil, né? Me chamou para jogar para eles. Então foi aí que começou essa questão dessa paixão. E que tem até uma questão interessante, que na verdade no meu início eu jogava de pivô, e aí já quando eu fui para lá e fiquei mais ou menos 3 anos jogando de pivô, eu fui fazer faculdade em Varginha, que o time de Varginha me chamou no sul de Minas para poder jogar lá. E fazendo faculdade, o meu técnico resolveu mudar eu de posição. Ele falou assim, não, você vai mudar de posição e eu acho que você tem que jogar na armação. E daí veio essa questão, até da questão de eu ter assim, eu não jogo só em uma posição, né? Tem uma condição eclética para poder estar jogando handball. Então o handball, na verdade, foi o esporte que me introduziu, né? Tanto fui fazer faculdade de educação física por conta do handball, né? Hoje eu trabalho com handball na rede municipal, já tem 15 anos. Esse projeto Nova Geração, que a gente já tem 15 anos nessa cidade, já passou por nós 397 atletas, tanto masculino quanto feminino. Então, assim, a gente tem uma história expressiva dentro de Tiltaba. Já tem 19 anos que eu moro aqui, 15 que eu trabalho com esse projeto. Então, basicamente, eu desenvolvi, né, dentro dessa longa história com o handball, a vontade de fazer em Tiltaba um desenvolvimento diferente do handball. Então, com isso, eu fui buscando parcerias até com a prefeitura, né, que me fez o convite, depois eu passei no concurso.
Então, sou efetiva trabalhando com o handebol no ginásio, né, poliesportivo municipal hoje a gente reside aqui no Mascarenhas. Eu não trabalhava com o feminino inicialmente, eu passei a trabalhar com o feminino a partir do momento que o professor Gesiel, ele aposentou, né, e aí logo em seguida já veio a pandemia, então esse é um trabalho novo. O meu trabalho expressivo mesmo dentro da cidade, ele é com o masculino. Mas dentro da minha história, assim, eu mesmo como atleta, que eu me considero atleta até hoje, agora já no Master, né? Mas estou aí de atleta até hoje. Como vocês contando história mesmo, comecei com 11, aí vocês estão vendo, né? Com 11, depois com 11 já fui vir, continuei ali, né? E aí agora já com os meus 40, né? Mas ainda continuo aí ainda jogando, mas agora na categoria Master, né? E tem, né? Fui campeã do GIM, eu tenho 3 títulos. Dos Jogos do Interior de Minas, 3 títulos, campeã mineira eu tenho 4, então assim, tive alguns resultados expressivos na questão de destaque de competição e nós temos 2 segundos lugares do Campeonato Brasileiro com a equipe de Montes Claros. Então, assim, e tive uma participação na Liga Nacional, que a gente jogou em 2016, também com a cidade de Montes Claros, já com 38 anos. E assim, foi uma experiência fantástica, que eu ainda não tinha tido essa experiência. Basicamente, dentro de Minas Gerais, não tem como a gente falar que tem alguma competição e a nível de Brasil que eu não tenho participado. Aí teria faltado, assim, regionalizar realmente os estaduais, né? Mas já joguei em São Paulo, também jogos regionais e abertos, e em Minas Gerais também. Sua história com o esporte é longa, é cheia de vitórias também, cheia de desafios também, né, Fabiana? Eu queria que você contasse para o nosso público, assim, um pouco acho que é o projeto que é a sua cara, que é o Nova Geração, né? Assim, eu que, como você disse, a gente tem um contato com você através desse esporte e a gente sabe da importância que é, a referência que é aqui na nossa cidade de Ituiutaba. Eu não sabia que isso era assim, que vocês começaram ali no Prato, não fazia ideia disso. Tô surpreso aqui, que bacana, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do Nova Geração, que você falou para mim que a modalidade adulta está treinando, você ainda está com o projeto, tem novas gerações chegando também. Como é que funciona isso? Assim, quais são suas expectativas de futuro também com esse projeto do handebol aqui para Ituiutaba? Então, inicialmente o projeto ele foi formado, ele era a nível social e a gente treinava lá no Camilo Chaves Júnior, no bairro Natal. Então, lá com eles era mais a nível escolar. Era assim, vamos começar a praticar o handebol, né? Gostoso, o pessoal tinha me chamado para poder fazer esse trabalho de iniciação. E logo em seguida, 2 anos depois, em 2008, eles me chamaram para poder assumir o masculino no ginásio, né? Já com as equipes de competição, porque eu já estava jogando para a cidade, já tinha 2 anos que eu vinha como atleta jogando para a cidade também, e eles me chamaram para poder fazer esse trabalho, que o Gesiel sempre trabalhou com o feminino, mas aí ele ficava com os meninos também, mas não era assim, o foco dele mesmo estava no feminino. Então eles quiseram colocar 2 pessoas trabalhando. E aí me chamaram para poder estar trabalhando com o masculino lá. E desde o primeiro momento eu já quis fazer uma questão de uma reformulação de como é que se jogava o handebol na cidade. Porque até então a gente vinha de um princípio onde o esporte ele era jogado aqui dentro muito a nível de força. Então eu falei assim, não, vamos colocar mais habilidade, mais técnica, né? Trabalhar bastante os fundamentos, para que a gente tire essa questão do handebol força, até porque nessa nova geração que a gente está vindo, nós não tínhamos atletas altos e a gente não tinha atletas com porte físico avançado. Então a gente era uma equipe de meninos, né, molecadinha, mirradinha e que não iria ficar nem alta nem forte. Então a gente precisa colocar velocidade, colocar inteligência, né, estratégia aqui e trabalhar muito com isso. Então eu trabalhei com esses meninos nesse início muito com isso. Aí logo em 2018, eu fui convidada para poder ampliar esse projeto e trazer ele para as crianças pequenas. Então comecei a trabalhar com o mini handebol, com as crianças até de 7 anos até mais ou menos os 11 anos. A gente está parado agora nesse momento por conta da pandemia, né? E a gente só retornou, nesse ano a gente retornou na verdade em abril, com o pessoal a partir dos 16 anos. O nosso adulto, do juvenil até o nosso adulto, a gente tem participado de competições, inclusive a nossa região tem a Liga Triângulo, né, de handebol, que a gente tem resultados nela também, e junto com essa participação da Liga a gente conseguiu ampliar a quantidade de atletas envolvidos dentro do projeto. Então, na verdade, o projeto eu vejo hoje com os meninos após esses 15 anos, o tanto que ele foi uma conquista de conseguir fazer com que os nossos atletas, os primeiros, basicamente nós não temos nenhum deles que não tenham feito universidade. Então, assim, a gente tem todos eles formados, então realmente é um resgate de vidas. E eu sempre trabalhei muito com eles essa questão da resiliência, que é uma das propostas do esporte, né, muito grandiosa, né? E na verdade você trabalha muito com essa questão da frustração, né, o fracasso, vamos de novo. Então, assim, é um projeto muito pautado em cima disso aí.
realmente eles falam que eu sou assim, bem severa mesmo, é porque na verdade o mundo, na verdade, ele bate, né? Isso, então com a gente certeza. tem que estar preparado. Na verdade, a minha preparação e o meu trabalho com esse pessoal é fazer com que eles estejam prontos, na verdade, para as batalhas mesmo da vida, né? Que legal, o esporte, né? ele transporta, né? Aqui você treina isso. E o importante no final de tudo não vai ser realmente os troféus nem as vitórias, vão ser as conquistas individuais que você tem através desses pré-requisitos que você tem através do esporte. Que legal, é para você que está acompanhando aí, o esporte também que é transformador social, é isso que a Fabiana está nos contando aqui. Fabiana, a gente já está finalizando, a gente agradece demais você tendo a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho aqui, que é de longa data, e eu queria assim que você comentasse um pouco a expectativa do esporte aqui para a cidade. A gente sabe que o nosso esporte, eu falo nosso porque eu já disse no começo, eu sou apaixonado ainda pelo esporte, né? Assim, a gente sabe que tem dificuldades no campo também, sim, de ser mais valorizado, de patrocínio, isso. E eu queria que você pudesse nos relatar um pouco sobre a sua expectativa, assim, a partir dos próximos anos, de futuro, em relação a isso, o que precisa mudar, né, para essa valorização melhorar. E se você quiser terminar com alguma palavra, alguma mensagem também, fica a seu critério. Tá. Eu vejo muito o esporte hoje em dia, porque na verdade o esporte ele é muito barato, você já participou dele. Sim. Você desenvolver o esporte, ele não é caro. Né? Principalmente se você tiver profissionais apaixonados, porque isso ele trabalha de forma gratuita, ele não tem problema com isso, né? Porque realmente o que engrandece um profissional apaixonado é ele ver o resultado no seu atleta ou na sua criança, aquela transformação realmente através do esporte. Eu vejo que o setor público, né, e o setor privado, agora já a gente tem uma nova perspectiva, né, com uma nova gestão que está realmente com os meninos engajados em fazer realmente uma reformulação no esporte, não só no handebol, mas de forma na sua totalidade. E a gente tem que ser pessoas com esperança, né? A gente tem que realmente ter essa esperança. Eu sempre tenho. Na verdade, eu vou te ser sincera, eu não espero. Eu sou um tipo de profissional que não espera que o setor público ou o setor privado faça ou cumpra com as suas obrigações. Então, eu executo, faço meus projetos e consigo conquistar os meus pais, né, e os meus atletas, que mesmo sendo direito da gente, se ele não está sendo garantido, nós próprios investir vale a pena. Que isso é investimento, é igual você comprar um livro, né? Você está comprando um livro, mesmo que você não esteja lá na biblioteca ou que não tenha no acervo da biblioteca, você adquirir um livro com o seu próprio, é um financiamento, é um autofinanciamento. E o esporte acaba sendo a mesma coisa. Então eu consegui fazer isso com os pais dos meus atletas, isso com os meus atletas, e eles entenderam que na verdade tudo que acontece dentro do projeto, para eles é benefício. Então com isso a gente acaba tendo dificuldade de participar das coisas, mas a gente se autofinancia. Com agora, né, a nova gestão e as promessas dos meninos, todos que estão trabalhando agora na gestão esportiva, a gente tem uma esperança de melhoria. Que legal, que bacana. Né? Porque tudo é gestão, né? Sim, com certeza. Quando a gestão realmente ela acontece de forma adequada, as coisas fluem. Mas é igual eu tô te falando, nós estamos aqui, a gente até já tentou, mas o setor privado ainda é muito midiático, né? Então ele espera muito ter de volta. Sim, com certeza, né? E ele quer o de volta. E eu acho que o pecado está exatamente aí. Eu acho que ele precisa primeiro oferecer, criar o seu núcleo, né, a sua clientela e até mesmo tornar essas crianças cidadãos, que aí ele vai conseguir ter realmente isso como lá na frente uma projeção futura até mesmo para os seus rendimentos. Ele teria funcionários melhores, pessoas mais qualificadas, então assim, mas a gente ainda tem uma quebra nesse sistema aí que você, como um grande historiador, sabe melhor do que eu, dá para contar isso melhor pra gente aí. Mas a gente segue esperando, né, com essa esperança aí mesmo. A minha mensagem fica na questão de que eu sempre falo para os meus meninos que e esse seu canal ele é fantástico, porque realmente ele vem contar histórias e o nosso presente e o futuro não existe sem o nosso passado. Sem o passado, e é aquilo que a gente fala, né? Precisa, na verdade, valorizar o que tivemos antes, até pra gente entender. E as mudanças, elas só virão se entendermos o que aconteceu, Com certeza, com certeza. Então não adianta a gente criticar, que às vezes as pessoas gostam muito de criticar, mas a gente precisa entender como que foi, qual foi o processo, para depois lá na frente a gente começar a entender. Hoje eu trabalho de uma forma diferente com os meus atletas, porque assim, a geração mudou muito. E com a geração mudando, já não dá para você trabalhar também acima de você vir com aquela cobrança. Então hoje eu tenho feito um trabalho, inclusive com a minha pessoa, para poder mudar a questão de como eu faço a abordagem
verdade, com os meus atletas. Até tem o pessoal, a gente é assistido pela professora, né, mestre Thelma Matos, né, que é da rede de psicologia, até coordena os estágios lá, e ela faz um trabalho de psicologia esportiva com a gente aqui fantástico. Que realmente faz com que os meninos e a minha pessoa consiga trabalhar com eles nesse novo sistema, né, nesse novo formato, né, que hoje a tecnologia está aí, como se diz, né? Batendo na porta não, tá rasgando, né? Então a gente tem que se adaptar, não adianta a gente querer colocar o que nós somos ontem, não seremos amanhã. Então, entender realmente todo esse princípio e a gente está sempre mudando, né? E estamos aí, precisando. É isso aí, então vocês acabaram de ouvir a professora Fabiana, que tem um projeto maravilhoso com esse esporte que é olímpico, essa modalidade que faz história também no nosso esporte nacional. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário depois, Fabiana, as redes sociais de vocês, Isso, como é que chama lá? Nova Geração. Nova Geração, vocês têm Instagram, né? Tem o Insta, né? Tem o Facebook também, que também é Nova Geração. E aí a gente vai divulgar lá para poder... É isso aí. Ó, dá um likezinho aí, viu, gente? E se não é inscrito, se inscreva no canal. Opa, boa demais. Então é isso aí, galera. Brigadão. É isso aí, galera, estamos finalizando a primeira série sobre os Jogos Olímpicos, falando um pouco da história do handebol, especialmente sobre a participação do nosso país nessa modalidade que marcou várias gerações na história do esporte brasileiro. Para vocês terem ideia, o Brasil tem uma história muito interessante com os campeonatos internacionais, com a modalidade do handebol, tanto na seleção masculina quanto na seleção feminina. Na seleção masculina, o Brasil vai ter a sua primeira participação no Mundial em 1958 e a sua melhor colocação será um 9º lugar no ano de 2019. Já nas Olimpíadas, a primeira participação do Brasil vai ser no ano de 1992, sendo a sua melhor colocação nas Olimpíadas do Rio, no ano de 2016, com o 7º lugar. Já a seleção feminina de handebol também teve participações importantes, para não dizer históricas, em várias competições internacionais. Para vocês terem ideia, a primeira participação da seleção feminina em um Mundial vai ser no ano de 1995 e sua melhor colocação nesse campeonato mundial vai ser no ano de 2013 com a medalha histórica de ouro, o primeiro lugar o Brasil vai alcançar aí nesse campeonato. Já nas Olimpíadas, a primeira participação da seleção feminina brasileira de handebol vai ser no ano de 2000 e em 2016 a sua melhor colocação vai ser um 5º lugar aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Para esse ano que nós teremos as Olimpíadas, qual é a expectativa que você tem sobre tanto a seleção masculina de handebol quanto a seleção feminina, que as duas participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Diz aqui nos comentários e, evidentemente, torça muito pelo nosso esporte.